guerreiros da Física 2. Nessa aula a gente vai falar de efeito Doppler e velocidades supersônicas e ondas de choque para arrematar o assunto de ondas sonoras. Bora lá! Primeiramente, o efeito Doppler. Você já deve ter percebido, gente, que a gente sente uma diferença de frequência quando a gente tem uma fonte aproximando-se ou bastante. Ao invés de escutar a sirene agora. Vamos tentar mudar quando vai estiver afastando. Todo mundo consegue ver isso, né? É clássico também na Fórmula 1, corridas, né? Por que acontece isso? Bom, vamos analisar. A gente tem, primeiramente, que a frequência que vai ser observada, ela vai estar relacionada com a frequência que é emitida pela fonte, com uma dependência nas velocidades aqui, onde que eu tenho aqui a velocidade do som no ar, se eu estiver falando de um efeito Doppler do som, tá? A gente também tem efeito Doppler para ondas eletromagnéticas, para outros tipos de ondas, mas a gente está focado aqui no som, né? Aqui vai ter a velocidade do detector, quem está escutando, em relação ao ar, e aqui a velocidade da fonte, quem está emitindo, em relação ao ar. E eu tenho esses sinais aqui, ó, mais, menos, mais, menos. Como que eu vou decidir sobre esses sinais? Eu vou usar o sinal que vai ter o seguinte efeito. Se a fonte ou detector estiverem se aproximando, eu vou usar o sinal que vai fazer a frequência aumentar. Se eles estiverem se afastando, eu vou usar o sinal que vai fazer a frequência diminuir. Porque vocês viram a ambulância, quando ela foi se aproximando, estava mais agudo do que quando ela foi se afastando, né? Você tem essa diferença na frequência, a gente vai usar o sinal então assim. A gente não precisa decorar, aqui em cima é positivo, se estiver aproximando, não, a gente não precisa fazer assim não, só pensar em cada caso. Então, quando o movimento do detector ou da fonte é no sentido de aproximá-los, o sinal da velocidade correspondente deve resultar em um aumento da frequência. E quando o movimento do detector ou da fonte é no sentido de afastá-los, o sinal da velocidade correspondente deve resultar em uma diminuição da frequência. Vamos analisar alguns casos para a gente ver como que fica esse sinal aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui, ó, o detector parado e a fonte se aproximando. Bom, o detector parado, olhando a nossa fórmula aqui, eu vou jogar 0 aqui, né? E a fonte eu vou colocar com sinal positivo ou negativo. Se a ambulância está se aproximando, a gente vai escutar uma frequência maior. Se a gente escuta uma frequência maior, essa é a frequência escutada, percebida, esse número tem que dar maior. Então eu vou colocar mais ou menos embaixo. O embaixo tem que dar um número menor, então eu vou escolher o sinal negativo. Ok? Agora, vamos supor que eu tenho aqui a nossa fonte se afastando, o detector parado. Detector parado, velocidade D aqui é 0. E agora eu vou escutar uma frequência menor. O F' tem que dar menor. Logo, eu vou usar aqui para a fonte o sinal positivo. Logo, esse número todo vai dar menor. O F' menor, a gente escuta a frequência menor. Agora vamos para um caso em que o detector está se movendo e a fonte está parada. No caso aqui, ó, tem uma ambulância parada, vamos fingir que ela está emitindo som, tá bom? Então tem a velocidade da fonte igual a 0, aqui vai para 0. E a velocidade do detector, ó, ele está se aproximando no sentido então de aumentar a frequência. Se está para aumentar a frequência, gente, eu vou colocar mais ou menos aqui, mais. Né? Aí vai dar um número maior aqui para a frequência que está sendo percebida pelo detector. E agora vamos colocar aqui, ó, tá parada a nossa ambulância e o detector está se afastando. Aqui então a velocidade da fonte é 0. E quando eu estou afastando, a frequência que vai ser percebida é menor. Então eu tenho que usar o sinal negativo para a velocidade do detector. Simples, né, gente? Agora vamos provar essa expressão, porque a gente não tem prova nenhuma sobre essa expressão aqui, ó. Tá certo? Vamos ver que vai seguir esse caso mesmo aqui, vai ser esse formato. Vamos analisar parte por parte. Primeiro vamos colocar um detector se movendo com a fonte parada. Quando a fonte está parada emitindo, né, a velocidade do som V, aqui tem um comprimento de onda lambda, o detector se aproximando, ele vai ver cristas mais próximas ali, ó, vai sentir uma frequência maior, cada vez mais rápido vai aparecer uma crista no seu ouvidinho.
Então ele vai sentir um aumento de frequência. Vamos analisar esse caso, só que primeiro, mais fácil ainda, vamos detector parado e fonte parada. Está todo mundo parado. Como que a gente observa? Um caso mais simples de todos, a gente não vai ver diferença de frequência, né? Mas é só para nos acostumarmos com a linguagem matemática. Imagina que aqui vem um trem de ondas, tem várias cristas aqui, ó, a distância entre elas é de um comprimento de onda. Tá parado o meu detector, a fonte lá tá parada, mas vai passar aqui vindo com uma velocidade v. Depois de um tempo t, ele vai percorrer, essa parte azul vai percorrer vt e todos os comprimentos de onda vão ter passado pelo detector. Para me calcular a frequência que está sendo sentida ali, ó, eu vou colocar o número de comprimentos de onda e dividir pelo tempo, né? Número de eventos por tempo transcorrido. Quantos comprimentos de onda que vão ter se passado? Bom, se aqui tem um comprimento Vt e cada comprimento de onda é lambda, é pegar Vt e dividir por lambda. Aqui vai dar o número de comprimentos de onda que passaram ali pelo ouvidinho, pelo detector. Divide pelo tempo t, perceba que o t aqui vai cancelar. E a frequência sentida é V sobre lambda, que é a frequência normal, né, gente? É a nossa formulinha normal. A nossa formulinha lá do V igual a lambda F. Tá certo? Mas repara que eu calculei a frequência pegando o número de comprimentos de onda dividido pelo tempo. E o número de comprimentos de onda é o Vt, o tanto que andou, dividido pelo comprimento de cada onda. Ok? Agora vamos para o caso... O detector está movendo, a fonte está parada e o detector está se aproximando. Porque ele está movendo, ele pode estar se aproximando ou afastando. Vamos analisar ele se aproximando com a fonte parada. Então, olha só, depois de um tempo t, o detector vai ter andado velocidade do detector vezes o tempo. Essa distância que ele vai ter andado. E essa parte aqui da onda vai ter andado de Vt. Então vai ficar assim depois de um tempo t. Se eles começam nessa distância de Vt mais Vdt, depois de um tempo t a orelhinha vem parar aqui, ó. E essa cristazinha que está de azul vem parar aqui, ó. E aí todas as ondas, todos os comprimentos de ondas vão ter passado pela orelhinha, tá certo? Então quando eu faço a frequência que vai ser sentida vai ser o número de comprimentos de onda. Quantos comprimentos de onda vão ter passado? Essa distância toda, Vt mais Vdt, dividido por lambda. Tá certo? Isso dividido pelo tempo, eu corto o tempo em todas aqui, ó. E eu fico com V mais Vd sobre lambda. Mais lambda, ele é V sobre F. Então, pegando F, passando aqui para cima, eu fico com a frequência sentida, é F vezes V mais Vd sobre V. Olha que está começando a aparecer com a cara que a gente tinha apresentado ali para a expressão da frequência F'. O caso aqui, então, é a fonte parada, detector se aproximando. E se o detector se afastar, gente? Se o detector estiver se afastando com a fonte parada, vai ser a mesma coisa. Só que em vez de ser Vt mais Vdt, vai ser menos. Porque a velocidade aqui do detector mudou. Tá bom? Então é V menos Vd sobre lambda, e o lambda é V sobre F, e eu fico com a formulinha, mesma coisa, só que muda o sinalzinho aqui em cima, tá certo? Então, para o caso do detector se movendo e a fonte parada, eu tenho esse caso geral. F' igual a F, V mais ou menos Vd sobre V. Eu uso o sinal mais se estiver se aproximando, sinal menos se estiver se afastando, ok? Agora vamos para o segundo caso, que é o detector parado e a fonte que está se movendo. Aqui está representado várias cristas de onda. Pensa só, se enquanto eu estava aqui com a fonte em F1, eu tiver emitido uma onda, depois de um certo tempo, aquela onda vai ter parado aqui, ó, em O1. Só que para emitir a segunda, a fonte já anda um pouquinho. Então o centro da onda O2 vai estar deslocado. Aqui eles ficam mais próximos e aqui mais distantes, né? Então eu vou ter essa mudança no comprimento de onda que vai ser detectado aqui, ó, pela minha orelhinha. Okay? Então eu vou sentir um aumento de frequência se a fonte se aproxima do detector. Agora, de quanto que vai ser esse aumento de frequência? Vamos pensar que eu tenho um período T, entre a emissão de O1 e de O2. Aí a frente de onda O1 ela vai ter percorrido uma distância Vt, Vtzão,
e a fonte vai ter percorrido uma distância V da fonte vezes T. Então, olha para você ver. Emitiu. Aí a onda O1 vai ter andado, não é essa aqui que está representada, é lá no comecinho do movimento. Ela vai ter andado VT e a fonte vai ter percorrido VFT. Aí beleza, no final desse período, a fonte, a frente de onda O2 vai ser emitida pela fonte. Então eu vou ter uma diferença ali de distância entre O1 e O2. A distância vai ser de lambda linha, um novo lambda que está sendo sentido, que é VT menos VF, o tanto que andou O1 menos o tanto que a fonte andou. Né? Eu vou ter uma diminuição do comprimento de onda que vai ser detectado. Logo, gente, a frequência que vai ser sentida vai ser V sobre lambda linha, né? O novo lambda detectado, e o lambda linha é VT menos VFT. Beleza? E esse período é 1 sobre frequência, então posso escrever assim, ó. E essa frequência aqui eu posso passar lá para cima. Então eu fico com F' é igual a F, V sobre V menos VF. Olha como que tem a cara também daquela expressão inicial que a gente falou por F'. Isso é para a fonte se movendo em direção ao detector. Eu tenho um aumento da frequência F'. Esse sinal menos aqui mostra que esse número vai ser maior aqui do que F. Sozinho. Beleza? O F' é maior do que F. E se a minha fonte está se afastando, o que vai acontecer? Vai aparecer um outro sinal aqui, ó. Em vez de ser menos, vai ser mais. Tá bom? Então eu fico com aquela expressão, que aqui é a velocidade do som, velocidade do detector e aqui é a velocidade da fonte. E eu fico com os sinais mais e menos em cima e embaixo. E aí eu vou usar esses sinais pensando em cada caso, se a frequência vai aumentar ou diminuir, se as fontes e detectores estão se afastando ou se aproximando. Vamos fazer esse testezinho. A figura mostra o sentido do movimento de uma fonte sonora e de um detector no ar estacionário em 6 situações diferentes. Em cada situação, a frequência detectada é maior que a emitida, menor do que a emitida, ou não é possível dar uma resposta sem conhecer as velocidades envolvidas? Bom, vamos pensar no caso A. A fonte está se aproximando e o detector está com velocidade 0. Bom, vocês estão no sentido de se aproximar, a fonte e detector se aproximam, a frequência aumenta, não tem dúvida. Então aqui, ó, a frequência emitida é maior. A detectada, desculpa. A detectada é maior do que a frequência emitida. Ou seja, o F' é maior do que o F. No B aqui, ó, a fonte está se afastando, a velocidade do detector é 0. Então está no sentido de se afastarem, a frequência detectada é menor. Um som mais grave. Agora as duas estão indo para a direita, mas eles estão se afastando, a fonte e o detector estão se afastando ou se aproximando? Isso depende do valor dessas velocidades, do módulo delas. Né? Se a velocidade da fonte for maior do que a do detector, eles estão se aproximando e a frequência vai ser maior, a sentida vai ser maior. Se a velocidade do detector for maior do que a da fonte, eles estão se afastando e a frequência detectada é menor. Então não dá para saber, não dá para saber sem saber o valor das velocidades. Então letra C, não é possível falar. Agora a letra D, ó, os dois indo para a esquerda é o mesmo caso, eu não sei qual é maior, não sei se a fonte e o detector estão se aproximando ou se afastando, então não é possível também. Agora a letra E, a fonte indo para a direita e o detector para a esquerda, eles vão se aproximar sem sombra de dúvidas, e eles se aproximando, a frequência que é detectada é maior, então é maior. E na letra F, eles estão se afastando, a frequência detectada é menor. Então, só atenção para os casos aqui, ó, C e D. Vou fazer um exemplo numérico, o efeito Doppler e os sons emitidos pelos morcegos. Os morcegos se orientam e localizam suas presas emitindo e detectando ondas ultrassônicas de frequências maiores que 20.000 Hz. Que são ondas sonoras com frequências tão altas que não podem ser percebidas pelos ouvidos humanos. Suponha que um morcego emite ultrassons com uma frequência F do morcego emissor
82,52 kHz. A gente só escuta ali mais ou menos até 20 kHz, então é um ultrassom. Enquanto está voando a uma velocidade V do morcego 9 metros por segundo na direção sentido de ir. Em perseguição, uma mariposa que voa com uma velocidade, a velocidade da mariposa é de 8 só. Eles estão se aproximando. O morcego está vindo atrás com 9 metros por segundo, a mariposa está na frente com 8 metros por segundo, eles estão se aproximando. A mariposa vai sentir uma frequência então maior. Tá? Qual é a frequência F-mar-D da mariposa detectada pela mariposa? Então, beleza, nesse primeiro caso, a mariposa vai detectar uma frequência maior do que essa, de 82,52 kHz. O morcego está sendo um emissor de som, né, a fonte, e a mariposa está sendo o meu detector. Okay? Depois tem uma outra pergunta. Qual é a frequência F do morcego detector, ó, detectada pelo morcego ao receber o eco da mariposa? Então o morcego ele envia para a mariposa e depois aquele som ele é refletido e volta para o morcego. Nessa reflexão em caminho para o morcego, quem está atuando como fonte agora é a mariposa. Então na segunda parte a mariposa é a fonte de som, ela está refletindo o som. E aí quem é o detector é o morcego. Tá? O morcego ele consegue saber a distância que a mariposa está pelo tempo de ida e volta do som. E ele consegue saber se a mariposa está se afastando ou se aproximando pelo efeito Doppler. Tá bom? Então vamos fazer esses cálculos aqui. Ó. Primeiro, qual é a frequência detectada pela mariposa? Eu sei que F é igual a F', V mais ou menos velocidade do detector, V mais ou menos velocidade da fonte. Quem que vai ser detector e quem que vai ser fonte? A fonte é o morcego. Tá bom? Aqui eu mudei, desculpa. F' é igual a F. F' então é a detectada, é a da mariposa. Então aqui é F, mariposa, atuando como detector. Aqui é a frequência do morcego, atuando como emissor. Essa aqui, ó, 82,52. Vezes a velocidade do som no ar, né? E agora tem que escolher mais ou menos. O detector, ó, aqui está o morcego e aqui está a mariposa. O morcego ele está a 9 metros por segundo, a mariposa está a 8 metros por segundo. A velocidade do detector é no sentido de aumentar a frequência detectada ou diminuir. Bom, esse aqui é o meu detector e esse aqui é a minha fonte. O detector está se afastando da fonte. Então, quando o detector se afasta da fonte, a tendência é de diminuir a frequência que é percebida. Então, aqui vai ficar um sinal menos. Velocidade do detector, que é a velocidade da mariposa. E agora que V, agora eu vou escolher. A fonte está se aproximando do detector, isso tende a aumentar a frequência. Aumentar a frequência quer dizer que eu tenho que botar um sinal negativo lá embaixo. Então aqui fica a velocidade do morcego. Captou? Então vamos lá. A frequência que é detectada pela mariposa vai ser a frequência emitida pelo morcego, 82, vamos fazer aqui embaixo aqui, ó. 82,52 kHz, que eu posso deixar em kHz, aí minha resposta estará em kHz. A velocidade, vou adotar o padrão do nosso livro, 343 metros por segundo, menos a velocidade da mariposa, que é 8 metros por segundo, dividido por 343, menos a velocidade do morcego, que é 9. Vamos ver quanto que vai dar isso. 343 menos 8, igual. Dividido por, abre parênteses, 343 menos 9, fechei parênteses, igual, vezes, vai dar pouca diferença, 82,52. Dá 82,767. Vou usar aqui 82,77. Pode colocar 82,8 também, tá? Já arredondando um pouquinho mais. Isso aqui em kHz. Vou deixar esse valor ali só para eu usar
na segunda parte do problema. Então a frequência que é detectada pela mariposa é de 82,8 kHz. E agora a segunda parte, qual é a frequência F do morcego detectada ali, ó, detectada pelo morcego ao receber o eco da mariposa. Então a segunda parte, vou colocar de outra cor aqui para não confundir. Vou ter o seguinte, ó, F do morcego detectada vai ser agora a frequência da mariposa emitida. Essa frequência emitida pela mariposa é a frequência que a mariposa detectou. É essa aqui, ó, 82,8. Então olha para você ver, a frequência que lembra disso, a frequência que a mariposa detectou vira uma frequência de emissão, tá bom? E aqui agora vezes V mais ou menos, vamos escolher o sinal agora para colocar aqui a velocidade do detector. Quem que é detector agora? É o morcego. E aqui vai ficar V mais ou menos velocidade da fonte. Quem que é a fonte? A mariposa. Pensa comigo. O detector, que é o morcego, ele está se aproximando da fonte. Agora inverte aqui, ó. Agora aqui é a fonte e aqui é o detector. O detector, que é o morcego, ele está se aproximando da fonte. Isso faz a frequência aumentar, então põe um sinal mais aqui. E agora, a minha fonte que está lá embaixo é a mariposa, está se afastando do detector. Logo, a frequência tende a diminuir. Essa frequência diminuindo, eu tenho que colocar aqui um sinal mais também, que esse número todo diminui. Então, eu fico assim, ó, a frequência emitida pela mariposa é o que ela sentiu, 82,8 kHz. Vezes, agora a velocidade do som, 343, mais a velocidade do morcego, que é 9, dividido por 343, mais a velocidade da mariposa, que é 8. Isso vai dar 82, eu vou usar 82,77 na verdade aqui, ó. Vou arredondar menos aqui. Tá? Vou usar esse valor em vez desse. Então vamos, 82,77 vezes, abre parênteses, 343 mais 9, fechei parênteses, dividido por, abre parênteses, 343 mais 8, fechei parênteses. 83,0 kHz. Então o morcego, ele enviou a 82,52 kHz e a gente o morcego vai perceber o som voltando um pouquinho mais agudo, né? E ele sabe que está na velocidade alta, então ele já consegue daí deduzir qual é a velocidade da mariposa. Interessantíssimo, né? Agora vamos para velocidades supersônicas, né, acima da velocidade do som, e ondas de choque, que são produzidas quando a gente tem esses corpos andando em velocidades acima da velocidade do som. Olha esse vídeo que bacana. Com uma velocidade de 1.200 km por hora. Quebrou? Olha a barulheira, quebrou vidraças. Quebrou, cara. Eu vi tudo no chão. Olha o que aparece perto do semião. Vamos ver esse outro, ó. Olha a onda de choque, levantou água ali do mar, viu? Super Hornet high speed pass. Tá bom, já deu para perceber o que rola, né? Bom, o que vai acontecer, gente? Aqui a gente tem representados
instantes diferentes de emissão do som. No caso aqui é o avião, né, a nossa fonte. E aqui, ó, tem a onda sonora, a frente de onda que foi originária aqui. Aqui uma frente de onda que foi originária aqui. Uma frente de onda que foi originária aqui. Frente de onda que foi originária aqui. Como a velocidade aqui do avião agora está menor do que a velocidade do som, o avião está sempre atrás dessas frentes de onda. Agora, se a velocidade do avião é igual à velocidade do som, o avião ele vai sempre conseguir acompanhar no sentido das frentes de onda ficarem juntinhas, né? Se ele consegue agora passar da velocidade do som, cada vez que ele emitir, ele vai ter ultrapassado a frente de onda. Então eu fico com um cone sendo formado aqui atrás. Isso é chamado de cone de Mach. Esse cone ele faz um certo ângulo aqui, ó, com a direção de deslocamento da fonte. Pode chamar de φ, pode chamar de θ, esse cone, tá bom? E a gente pode traçar uma superfície desse cone de Mach. Aqui o ângulo está sendo chamado de θ, e eu posso analisar algumas distâncias aqui, ó. Imagina que essa fonte F1, ela tenha emitido uma onda, e quando a fonte tiver chegado aqui, ó, aquela onda vai ter percorrido essa distância, O1, tá bom? Então aqui eu vou ter uma distância VT, onde V é a velocidade do som, vezes o tempo aqui, e aqui a velocidade V da fonte vezes o tempo. Com isso eu formo um triângulo retângulo aqui, ó, o ângulo reto, com VT sendo o cateto oposto ao θ e VFT sendo a hipotenusa do triângulo retângulo. Então aqui eu tenho cateto oposto e hipotenusa, eu estou falando de seno, né? Então eu posso falar do ângulo do cone de Mach sendo seno de θ, Mach é o Mach, tá? Então, cada um fala de um jeito. Seno de θ é igual a VT sobre VFT. Então, VT sobre VFT vai ser esse θ, o seno do θ, eu posso cortar o tempo aqui, então fico com V sobre VF. O que é que isso aqui está falando? Se eu tiver um seno do θ alto, logo um θ alto, quer dizer que a velocidade da fonte é pequena, né? Então, é aquela hora que a gente viu o avião formando uma nuvenzinha, assim, ó, o ângulo aqui estava alto, quer dizer, a velocidade daquele avião não estava tão maior do que a velocidade do som. Agora, se você vê um cone assim, ó, com um ângulo menor, quer dizer que a velocidade da fonte é muito maior que a velocidade do som. Tá bom? Então, por esse ângulo, eu consigo falar qual que é a velocidade que aquele avião está. Certo? Chique demais. Olha lá um exemplo que a gente viu. A gente pega, então, esse ângulo aqui, ó, e sabe qual que é a velocidade do som naquele lugar. Eu consigo falar qual que é a velocidade daquele objeto supersônico. Algo interessante, por que forma essa região de condensação ali? Ó? Por que forma aquela nuvem ali? É uma nuvem mesmo. É porque no cone de Mach aqui a gente tem uma região de alta depressão, né? Uma baixíssima pressão. É uma descompressão aqui. Quando você pega um gás e diminui a pressão dele, você tende a fazer o vapor de água que está nele condensar-se. Então você tem a formação de um vapor de água ali, ó, né? Visível. É uma nuvenzinha mesmo. Por isso que forma isso aqui. Louco, né? Agora olha esse vídeo que deu. Vou mostrar como é que faz uma piola cantar. Canta, piola. Tu leva pra lá, leva pra cá. Falhou. Foi fraca, hein? Já deu um estrondozinho maior, né? Esse estrondo é uma onda de choque também. A ponta do chicote, ela passa da velocidade do som, tá? Uma velocidade bem grande que produz uma onda de choque, daí vem esse estrondo que a gente escuta. E garoto? Vai sair aquela careta, tá filmando, né? Bacana, né? Bem simplesinho essa parte. E por hoje é só, galera. Aqui tá uma fantasia do Chandler do Big Bang Theory, fantasiado de efeito Doppler. É uma piadinha, né? Valeu, falou.